Vai ser um sábado, não vai ser um domingo. Nós estamos, por causa do nosso culto agora ser domingo à noite, então nós vamos fazer no sábado à tarde. E a gente vai fazer um pouquinho diferente do que foi o do ano passado. Do ano passado a gente deixou livre entre um horário, entre um determinado horário para você vir o horário que fosse melhor. Desta vez nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vai começar às 17 horas. Porque dentro do Lounge dos Amigos nós vamos ter uma programação especial, vai ter algo bem especial no meio, na programação. Então, para que você não perca esta programação, então você precisa se programar, convidar o seu amigo para vir às 17 horas, ok? É a única diferença que vai acontecer no Lounge dos Amigos, que a gente vai ter o horário específico para começar, que nós vamos ter uma programação. E eu quero dar mais um recado, não foi passado aí, o pessoal vai projetar, deu certo a imagem? Isso, vai projetar a imagem, sábado que vem, dia 30 de abril, nós vamos estar recebendo aqui na igreja o pastor André Weber e a sua esposa, e toda a sua família. Eles são lá da INA Moçambique, do projeto da Missão Pão da Vida. Eles estiveram há 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho atrás, eles estiveram, o pastor André esteve aqui, compartilhando sobre o projeto ali, todo o trabalho que eles fazem ali em Moçambique. E nós, por um tempo, nós ajudamos mensalmente, enviamos oferta para eles, nós contribuímos, temos ajudado este projeto. E eles estão no Brasil, eles vieram para o Brasil para fazer uma bateria de exames, que ali em Moçambique eles pegam muita malária, Então, eles vieram fazer uma bateria de exames em toda a família. E eles estão fazendo um tour aqui no Brasil, nas igrejas aliançadas. E eles nos ligaram esta semana, perguntando, dizendo que estavam vindo para cá, para a região, e nós fechamos esse dia. Então, no dia 30, sábado que vem, às 20 horas. Não é nosso dia de culto, nós no sábado temos apenas a célula de jovens, mas nesse dia nós vamos ter uma reunião especial aqui. E eu quero te convidar a vir, a ouvir sobre o projeto, sobre tudo que ele tem feito, o trabalho que tem sido feito ali em Moçambique. E também quero te desafiar a você vir preparado com uma oferta de amor. Nós queremos ofertar na vida deste casal, nós queremos dar uma oferta missionária para esses pastores. Então, quero te desafiar a vir. Você não é obrigado a ofertar, é uma oferta voluntária, uma oferta de amor, mas nós queremos te desafiar a trazer uma oferta para nós estarmos abençoando este casal e todo esse projeto que acontece ali em Moçambique, ok? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, sábado que vem às 20 horas, venha participar conosco. Queridos, hoje eu quero continuar falando sobre algo que Deus tem colocado no meu coração desde novembro do ano passado. Deus tem queimado no meu coração, Deus tem colocado algumas coisas no meu coração e eu já tenho compartilhado com vocês, eu já tenho compartilhado ao longo das últimas semanas. E eu quero, se você tem anotado as ministrações, se você tem percebido, nós temos vindo numa sequência de ministrações daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus está falando, para deste lugar que Deus está nos levando. Eu tenho dito aqui desde o começo do ano que nós estamos vivendo uma nova estação, é um novo tempo para as nossas vidas, para esta casa, é um novo tempo que nós estamos vivendo. E este novo tempo já começou, nós já estamos desfrutando deste novo tempo. E desde o fim dos 21 dias de oração que nós tivemos recentemente, Deus tem nos levado a viver coisas novas. Deus tem nos levado a viver essa nova estação que está diante de nós. Agora, viver o novo cabe a mim e a você, as escolhas que nós fazemos para viver algo novo. Porque nós não conseguimos viver algo novo tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas do que antes. Só é possível viver algo novo, só é possível viver uma coisa nova, se nós tivermos uma mudança de escolha, uma mudança de atitude nas nossas vidas, nas nossas escolhas, se houver uma mudança nisso, para que a gente possa desfrutar de algo novo, para que a gente possa desfrutar.
escolher se quer viver o algo novo ou se quer continuar tendo a mesma vida que você tinha ou está tendo por alguns anos. Tudo o novo depende das nossas escolhas. E nós vimos ao longo das últimas semanas, se você não tem acompanhado, quero te incentivar a entrar lá no nosso canal do YouTube. Todas as palavras de domingo estão sendo gravadas e sendo postadas lá no nosso canal do YouTube. E nessas últimas semanas eu tenho falado sobre o Evangelho. Nós já há algumas semanas temos falado sobre o Evangelho. Nós vimos que o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não é uma lista de afazeres, o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer. O Evangelho não tem a ver com regras, com o que eu posso ou não posso fazer, mas o Evangelho tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a pessoa de Jesus. E viver o Evangelho é refletir a imagem de Cristo em nós. Viver o Evangelho é refletir a vida de Cristo nas nossas vidas. Porque eu e você, nós somos a imagem de Cristo mais próxima daqueles que estão ao nosso redor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é a imagem de Cristo mais próxima de você. Agora a pergunta é, o quanto você tem refletido Cristo para que esta pessoa ao teu lado ou outras pessoas possam ver Cristo na sua vida? Porque viver o Evangelho é viver Cristo. Viver o Evangelho é refletir a imagem de Cristo em nós. As boas novas é eterna porque Jesus é eterno. Mas as boas novas, Jesus é um ser eterno, aquele que era, que é e o que há de vir. É o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Então Jesus é eterno, o Evangelho é eterno porque Jesus é o Evangelho. Mas eu e você somos humanos e nós temos um tempo temporal. A gente tem um temporal, uma vida temporal, onde eu e você, nós precisamos do Evangelho no hoje, para que nós possamos desfrutar dessas boas novas. Desfrutar das boas novas que é o Evangelho. E nós vimos a semana passada, nós celebramos a Páscoa. O Evangelho, as boas novas, Jesus veio para ser as boas novas que eu e você precisamos. As boas novas não é por causa do pecado, porque Jesus, ele existe até mesmo antes do pecado. Mas eu e você precisamos das boas novas. Precisamos do Evangelho, porque nós somos pecadores. E o Evangelho começa em Jesus. Jesus veio a este mundo. Nós vimos a semana passada. Jesus veio a este mundo e as boas novas começou a percorrer o caminho do amor, porque Jesus só veio a este mundo se entregar naquela cruz por amor a mim e a você, por amor às nossas vidas, porque Cristo morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E eu iniciei a mensagem a semana passada lendo o texto de Isaías, capítulo 61, e eu quero ler com você nessa noite, eu queria que você acompanhasse comigo. Isaías capítulo 61, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Isaías capítulo 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aqui Isaías, ele estava profetizando sobre o Cristo que viria. Aquele que viria com a unção do Senhor para pregar as boas novas. Para mostrar o que é o Evangelho. Para mostrar o que é essa vida. E o próprio Jesus, ele afirma,
ele confirma essa profecia. Porque o próprio Jesus, quando ele está, depois do seu batismo, que ele fica 40 dias no deserto, e ele então começa ativamente o seu ministério, uma das primeiras coisas que Jesus faz é entrar na sinagoga e ele lê Isaías, que hoje para nós é o capítulo 61. E Jesus lê este texto, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 17. Estavam dizendo, foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Porque a Bíblia naquela época não é essa molezinha que nós temos hoje. Né? Ela não era dividida por números, capítulos. Na verdade, era como uma carta só. Então, Jesus abre aquele livro e ele acha essa parte que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus estava afirmando que ele era o Cristo, que ele era aquele que veio na unção de Deus, que veio debaixo do Espírito de Deus, para proclamar liberdade, para trazer cura, para trazer restauração. Jesus veio para mostrar que ele era a vida, que ele era o único que poderia trazer a vida. Ele estava afirmando, olha, hoje está se cumprindo o que Isaías, há mais de 700 anos atrás, disse a meu respeito. Então aqui nós vemos Jesus dizer que ele é as boas novas. Sabe, queridos, eu e você, nós precisamos das boas novas. Eu e você precisamos ouvir, receber e crer. Porque nós precisamos dessas boas novas. Porque há uma necessidade em nós. Agora, o que eu quero pregar nessa noite, o que eu quero falar nessa noite é, para que serve as boas novas? Para que serve? Para que viver o Evangelho? Para que viver por Jesus? O que é viver? Será que nós temos que viver as boas novas apenas para parar de pecar? Será que as boas novas é uma mensagem para que nós deixemos de pecar? Será que é para que eu pare com a ação do pecado na minha vida? E aqui hoje eu quero destrinchar um pouquinho mais, porque nós vamos ver que as boas novas, ela vai além do pecado, ela vai além da ação do pecado nas nossas vidas. Porque quando eu tenho falado aqui, eu já disse isso no começo da mensagem, o Evangelho não é uma lista de regras do que pode ou que não pode fazer. A Bíblia não é, nós vemos em toda a história, né, no começo lá se tinha as leis, se tinha o que fazer, mas viver o Evangelho já não era mais uma obrigação cumprir a lei, mas era eu cumprir a lei em amor, e não mais por uma obrigação. Então nós não vivemos o Evangelho porque nós somos obrigados a cumprir algo. Nós não vivemos o Evangelho porque eu sou obrigado a não pecar. Nós não vivemos o Evangelho porque eu sou obrigado a ter uma vida santa. Não, nós vivemos o Evangelho em resposta, em amor, ao amor sacrificial de Cristo naquela cruz por nós. Mas o que nós precisamos entender é que viver o Evangelho, se nós estivermos pensando que viver o Evangelho é apenas para nós pararmos de pecar, nós estamos vivendo um ativismo religioso. Se nós achamos que o Evangelho é apenas para eu ter força para não pecar, e eu ficar naquela cobrança em relação a eu peco ou não peco, eu faço ou não faço, nós estamos vivendo uma vida de religiosidade. E se tratando de religiosidade para nós cristãos, é muito difícil nós compreendermos, é muito difícil nós assumirmos que muitas vezes somos religiosos. Porque quando falamos de religiosidade, a primeira coisa que a nossa mente, né, capta
é aquela imagem de uma pessoa adorando uma estátua ou uma escultura. Quando falamos de religiosidade, a primeira coisa que nós pensamos é: não, mas eu não adoro a nenhum ídolo, eu adoro a Jesus. Jesus é o meu Senhor. Mas muitas vezes, nós entramos numa religiosidade de crente, não vou falar cristã, porque cristã é você ser um seguidor de Cristo, mas nós entramos numa religiosidade, num ativismo religioso, e que nós, vamos ser sinceros, queridos, se nós lermos a Bíblia e nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, muitas vezes, as nossas ações, hoje, elas têm mais a ver com uma vida de religiosidade, do que com uma vida em amor ao próprio Deus. Porque muitas vezes nós só recorremos a Deus na última instância. E lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 31, o que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós vivemos em primeiro lugar todas as outras coisas, para então, se der, eu busco ao Senhor. E isso pega quando nós pensamos: hoje é domingo, hoje eu vou na igreja. Não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu estou cansado. Não estou afim. Hoje está frio. Por quê? Porque nós, muitas vezes, a nossa escolha em ir ou não ir para a igreja, ir ou não ir para a célula, ela está numa vida de religiosidade, porque você fica pensando se vale a pena ir ou não. E você não está indo porque você ama o Senhor. Porque se você ama o Senhor, você não vai pensar em duas vezes em se reunir com os irmãos, você não vai pensar em duas vezes em ir para a presença do Senhor, você não vai pensar duas vezes em estar na casa do Senhor, se alimentando do Senhor, se alimentando, se juntando com pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então nós precisamos ser sinceros conosco mesmos. Nós temos que ser sinceros para nós mesmos, porque é muito fácil entrarmos numa vida de religiosidade ou em um ativismo religioso. Porque eu leio livros cristãos, eu sou crente. Não, porque eu faço... Não. Viver o Evangelho é refletir Cristo e não ter um ativismo religioso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem a ver com aquilo que nós vivemos e não com o que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que nós somos, quando ninguém está nos vendo, e não algo que aparenta para as pessoas que você é um cristão, que você serve a Deus. Então nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho não veio para nos salvar das ações do pecado, mas o Evangelho veio para nos salvar de uma natureza pecaminosa. Todos nós temos uma natureza. Só que o problema é que a nossa natureza, a natureza de todos nós, é uma natureza pecaminosa. E o que precisa de salvação na nossa vida é a nossa natureza pecaminosa. Porque as ações de pecado, ela só é uma consequência da onde está, do qual a natureza está reinando na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há uma diferença. A ação do pecado, ela é uma consequência daquilo que nós estamos, qual é a natureza que está mandando na nossa vida. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, quando falamos sobre boas novas, as boas novas é para nos restaurar a imagem e semelhança de Deus. Lembra? Acabei de falar a você que você é a imagem mais próxima de Cristo. Você é a imagem de Cristo, da pessoa que está mais próxima de você. Você reflete a Cristo. Agora, a nossa natureza pecaminosa, ela foi rompida. Essa natureza pecaminosa, ela rompeu a imagem de Deus na nossa vida. E nós vamos entender um pouquinho mais. Vamos voltar para o início. Vamos ler lá Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis, para você entender sobre o que eu estou falando dessa natureza pecaminosa. Gênesis capítulo 1, versículo 27.
Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Presta atenção. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então o homem e a mulher foi criado o quê? A imagem de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O homem e mulher foi criado à imagem de Deus. Capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E o Senhor ordenou ao homem. Grave esta palavra, ordenou. Deus deu uma ordem ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então preste atenção, a ordem de Deus era, coma de todas as árvores, mas da árvore do bem e do mal, deixa ela quietinha ali. Ela é minha, não toque nela. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Então a mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Queridos, preste atenção. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Mas Deus, além do livre-arbítrio, ele deixou uma ordem. Come dos frutos, não toque naquela árvore, não coma o fruto daquela árvore. Mas eles comem. Aí, aqui, o fato é, o pecado de Adão e Eva foi o ato de comer aquele fruto? O pecado de Adão e Eva foi o ato de pegar, comer é pecado. Se não for glutonaria, não é. Mas comer é pecado? Não. Mas qual foi o pecado de Adão e Eva? De desobedecer a ordem de Deus. Agora, desobedecer uma ordem tem a ver com atitude de pecado, ação de pecado. Desobedecer tem a ver com a natureza humana, porque Eva desejou, ela viu que aquele fruto era desejável, então aquilo atraiu a sua natureza humana. E essa corrupção da natureza de Eva, da natureza humana, levou à ação de comer daquele fruto. Então preste atenção, o pecado, Deus não veio para nos salvar da ação do pecado, mas Ele veio para nos salvar de uma natureza pecaminosa. E aqui Eva teve a natureza rompida. Quando Adão e Eva pecam, desobedecem, quando eles corrompem a natureza, o que eles estão fazendo? Eles estão rachando a imagem de Deus na vida deles. Quando Adão e Eva pecam, eles estão quebrando a imagem de Deus. E aí o homem e mulher já não são mais a imagem de Deus. Eles só são a semelhança, mas já não são a imagem. Por quê? Porque a natureza humana se corrompeu para o pecado. E Deus não tem pecado. Então a natureza se corrompe. A astúcia daquela serpente induz
Né? A astúcia da serpente, levada por Satanás, induz Eva a pecar. Leva a Eva a ter dúvida. E queridos, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma até hoje. Em colocar dúvida no nosso coração. Quantos creem que Jesus é o nosso Senhor? Quantos creem que Deus é o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas? Mas por que será que todos os dias a dúvida se vai ter provisão ou não na nossa casa aparece na nossa vida? Por que será a gente fica, quando se fala de dízimo e oferta, a gente fecha a mão, fecha o bolso e fala, não, isso aí não tem a ver, isso aí é coisa de crente, não tem nada a ver. Por que será que quando se fala de finanças na igreja, é a primeira coisa que leva as pessoas a questionarem, mas será que isso é de Deus? Mas será que é a igreja? Mas, não, porque... Por quê? Porque muitas vezes nós só cremos no nosso intelecto que Deus é o provedor de todas as coisas. Mas nós não cremos com o nosso coração. E aqui está a chave que eu e você precisamos entender. Se nós não cremos com o nosso coração, só a nossa informação não nos leva a lugar nenhum. Porque quando nós estamos no nosso intelecto apenas tendo informação, Satanás ele vem da mesma estratégia que ele fez com Eva, ele vem para você e ele fala, ei, será mesmo que você tem que dar o seu dízimo? Será mesmo que você precisa perdoar? Para de ser bobo, para que liberar perdão? Olha o que a pessoa te fez. Para que você vai liberar perdão? Não, imagina. Não, olha, eu acho que você tem que devolver na mesma moeda. Por quê? Porque o nosso conhecimento está apenas no nosso intelecto. O que nós conhecemos sobre Cristo está apenas no intelecto. E quando ele fala intelecto, nossa mente. E quando está na nossa mente, Satanás vem e joga dúvida. Ele só joga isso, que você vai lá e fisga. Será mesmo? Mas está tão difícil esse mês, você dizimista, mas vai faltar dinheiro. Mas cadê o entendimento que Deus é o provedor? Cadê o entendimento que Deus é o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas? Cadê o entendimento que Deus é Jeová Rafá, aquele que cura todas as coisas? Cadê o entendimento que Deus é um Deus de amor, que é um Deus que libera perdão? Sabe, queridos, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. É isso que nós herdamos de Adão. É isso que nós herdamos, essa natureza. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então a desobediência, ela não está ligada à ação do pecado, mas a desobediência, ela está ligada à nossa natureza humana, que precisa morrer. A nossa natureza humana que precisa ser crucificada com Cristo. A nossa natureza humana que nos leva a desobedecer a Deus. E isso, mas por quê, pastor? Porque começou lá atrás. E aí é por isso que nós precisamos do Evangelho. Porque o Evangelho, as boas novas, ela veio para nos salvar dessa natureza pecaminosa e sermos revestidos com a natureza de Cristo Jesus. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que a salvação era para a sua natureza pecaminosa, para a sua natureza humana que era pecaminosa. Olha o capítulo 7 de Romanos. A gente vai ler a partir do versículo 14. Eu quero que você entenda o texto, abra o seu coração. Paulo está dizendo, versículo 14, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo,
pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Paulo está dizendo, olha, o problema não é a lei de Deus, o problema sou eu. Porque eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Então, se aquilo que eu estou fazendo, eu estou entendendo que é errado, eu entendo que o que Deus estabeleceu é bom. O que Deus pede para a minha vida é bom. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana. Na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Olha o entendimento que Paulo está tendo sobre a natureza humana. Ele está falando, olha, eu quero fazer o que é bom. Eu sei o que é bom, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Por causa do pecado, por causa da minha natureza. A minha natureza humana não deixa fazer o que é bom. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há uma outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza, sou escravo do pecado. Paulo ele está dizendo, olha, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo por causa da minha natureza. E muitas vezes a gente, talvez se você ler só o capítulo 7 de Romanos, você vai ficar ali naquilo, tá vendo, pastor, ó, nem Paulo conseguiu, eu vou conseguir. Nem Paulo, o apóstolo Paulo que fez isso, não foi, né? Eu vou conseguir. Ele está dizendo, olha, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Imagine, se o apóstolo Paulo está dizendo isso, quem somos nós? Só que, queridos, nós precisamos entender uma coisa. E isso faz toda a diferença quando a gente lê a Bíblia. Como eu já citei no começo. Mas hoje a Bíblia, ela é separada por capítulos e versículos para facilitar a nossa busca em encontrar ali e ler o mesmo texto. Para não ficar lá, procure o parágrafo tal para você poder ler, a página tal. Não. Tem lá os capítulos e os versículos. Mas naquela época, era escrito tudo de uma vez, como se fosse uma carta. Então, quando nós vemos o livro de Romanos, os seus capítulos ali, na verdade era uma única carta que eles liam de uma vez só. Como se fosse um e-mail que Paulo estava escrevendo, uma mensagem ali de WhatsApp um pouco longa que Paulo estava escrevendo e você lendo ela inteira. Então, quando eu leio só o capítulo 7 de Romanos, que Paulo está escrevendo, a gente pode ficar, mas Paulo continua a escrever. E olha o que ele diz no capítulo 8. Paulo, ele entende que a sua natureza é pecaminosa, que a sua natureza leva ao pecado e que a salvação, a esperança está em Cristo Jesus. Mas agora, o capítulo 8, versículo 1, olha o que Paulo está falando. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Paulo estava dizendo, olha, a minha natureza é pecaminosa.
a minha natureza me leva à morte, porque ela está cheia do pecado, mas já não há mais condenação para mim, porque agora eu vivo em Cristo. Cristo me dá o Espírito com uma nova natureza que me traz vida e não mais a morte. Então, quando falamos do sacrifício de Cristo, ela veio para salvar a nossa natureza e não a ação do pecado da nossa vida. E Paulo continua, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa, e o que? Apresentá-lo como sacrifício por causa do nosso pecado. O que Paulo está dizendo? Olha, a lei, era impossível nós obedecermos a lei. Por causa da nossa natureza humana, ela não ia ser possível. Então o que Deus fez? Ele transformou a natureza dele numa natureza humana. Para que essa natureza humana, para que o Deus homem fosse levado em sacrifício, para pagar o preço do nosso pecado. Então Cristo foi feito sacrifício por nosso pecado. E com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, não é mais o pecado que domina a nossa vida, como Paulo estava dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque o pecado está em mim. Então Paulo está dizendo, olha, essa é a nossa natureza humana, mas quando eu entendo o sacrifício de Cristo, quando eu entendo que Cristo morreu, ele foi como oferta por causa do meu pecado, então a minha natureza não mais está presa no pecado, porque agora ela tem o Salvador, porque agora ela tem as boas novas, que me tira da morte, me tira da lei do pecado e me leva para a lei do amor, em amar ao Senhor, em ser obediente ao Senhor por amor. Com isso ele declarou o fim deste domínio, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, e possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que não são controlados, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sobre o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Paulo é bem enfático. Paulo, ele traz a realidade da necessidade de um Salvador. O porquê nós precisamos das boas novas. O porquê nós precisamos de um Salvador. Porque nós temos uma natureza humana, e essa natureza humana, ela é pecaminosa. Essa natureza, ela nos leva a desobedecer a Deus. E então nós precisamos entender o sacrifício da cruz, para que sejamos revestidos com a natureza de Cristo. E aí então, começamos a obedecer a Deus. Sabe, queridos, sem Cristo na nossa vida, não é possível viver sem pecar. Com Cristo já é difícil, imagine sem. Com Cristo, nós já temos que ficar brigando com a nossa natureza, porque ela quer ressuscitar todos os dias. Imagine sem Cristo. Agora, o que nós precisamos entender, queridos, e isso é para todos nós, é que as ações do pecado em nossa vida, elas só são transformadas quando entendemos que a salvação não é para as nossas ações, mas sim para a nossa natureza. Enquanto nós acharmos que a salvação é só para que nós deixemos de pecar, nós não vamos a lugar nenhum, e nós muito menos vamos experimentar aquilo que Deus tem.
Porque o que Jesus veio fazer, não veio para te libertar apenas de uma ação de pecado, mas ele veio libertar a sua natureza, que estava sendo dominada pelo pecado e que agora ela pode ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Porque quando eu entendo que Cristo morreu por causa da minha natureza, enquanto nós acharmos que a salvação é só para que nós deixemos de pecar, quando eu entendo que é por causa da minha natureza, por causa da minha essência que Cristo morreu, então o sacrifício da cruz Jesus veio fazer todo o sentido na nossa vida. Ação de pecado, mas ele veio libertar a sua natureza, que estava sendo dominada pelo pecado e que agora ela pode ser guiada pelo Espírito Santo. A ação do pecado, ela está no nosso intelecto, ela está na nossa mente. Porque quando você vai pecar, o que você faz? Não tem ninguém, você olha para lá para ver se não tem ninguém, você dá uma olhada, ninguém está vendo. Porque a ação do pecado está aqui, na nossa mente. Agora a nossa natureza pecaminosa, ela está aqui, no nosso coração. E o que precisa de salvação não é aqui, o que precisa de salvação é aqui. Porque Paulo fala em Romanos, com a boca se confessa, mas com o coração se crê em Jesus. Porque muitas vezes a música que nós cantamos hoje, a última música que nós cantamos hoje, ela não se torna realidade na nossa vida. O que diz uma parte da música? Aonde Jesus está, tudo muda. Aonde Jesus está, a transformação. Porque muitas vezes nós vemos, a gente vem para a igreja, vem na célula, e parece que a nossa vida não muda. É um pouquinho forte que eu vou dizer. Mas a nossa vida não muda. É porque Jesus só está no seu intelecto. E Jesus não está no seu coração. Porque quando Jesus entra aqui, queridos, aí não tem espaço para mais nada. O problema é que muitas vezes nós só queremos deixar Jesus aqui, ó. A gente só quer deixar Jesus na nossa mente. A gente só quer deixar Jesus no nosso intelecto. A gente só quer ler a Bíblia por causa da nossa mente. A gente só quer fazer as coisas de Deus por causa da nossa mente. E quando nós fazemos apenas para a nossa mente, queridos, nós estamos sendo ativistas religiosos. Não tem vida. Não tem transformação, porque Jesus ele não quer trabalhar na nossa mente, Jesus não entra na nossa mente, Jesus ele entra no nosso coração. Enquanto nós entendemos que é o nosso coração que nós precisamos abrir, nada vai mudar, nada vai transformar, porque nós só queremos dar espaço para Jesus entrar na calçada da nossa casa. Porque o que Paulo fala? Quando ele fala da mente, ele fala para nós pensarmos nas coisas do alto. Mas Jesus, quando ele vem em Apocalipse 3:23, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Porque Jesus, ele não quer entrar na sua mente. A sua mente é o livre-arbítrio que Deus te deu. Só que ela só vai te levar para Cristo. Ela só vai te levar para as ações que te levem para Cristo. Ela só vai te levar a fazer um devocional, a ter uma vida de oração, a fazer um jejum, a buscar ao Senhor, a ser obediente, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. A sua mente só vai te levar a este lugar quando a sua natureza, o seu coração se abrir para Jesus, se abrir para o Senhor. Por que muitas vezes a mudança não acontece na nossa vida? Porque Jesus não está dentro dela. Jesus só está nos arredores. Jesus está naquela Bíblia que você deixa aberta. Jesus está naquela promessa que você pendurou. Jesus está naquele vídeo que você assiste na internet. Jesus está naquela pregação que você ouviu. Jesus está naquela música que você colocou. Mas no lugar que Jesus deveria estar, Ele não está, que é o teu coração. Porque, queridos, a hora que você permitir Jesus realmente entrar dentro do teu coração,
A hora que você entender que a mudança precisa começar aqui e não aqui, todas as coisas vão começar a fazer a diferença. E ao você olhar para a cruz, vai ter sentido na sua vida. Vai ter sentido na sua vida. Quando Deus expulsa o homem do jardim, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, muitas vezes a gente pensa, Deus foi tão severo, Deus puniu Adão e Eva, Deus puniu Adão e Eva por causa do pecado, olha que Deus carrasco, olha que Deus mau. Papai e mamãe que estão aqui, quando seu filho põe o dedo na tomada, e você diz não, e tira ele da tomada, de perto da tomada, você está sendo carrasco para o seu filho? Você está sendo mal para o seu filho? Você está fazendo o quê? Demonstrando amor. Porque você sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque. É a mesma coisa que Deus fez com Adão. Olha o capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor a Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir também que ele tome do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo na qual fora tirado. Presta atenção, Jesus, o que Deus estava falando? Não é bom para que o homem agora faça o quê? Coma da árvore da vida. Por que não é bom? Porque a natureza de Deus, a imagem de Deus no homem havia sido corrompida. Então Deus estava salvando o homem de uma natureza pecaminosa eterna, tirando longe da árvore da vida, para que ele pudesse enviar Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, para morrer naquela cruz, para reconectar, restaurar a imagem de Deus na vida do homem, para então desfrutar da árvore da vida por toda a eternidade. Quando Deus expulsa Adão e Eva daquele jardim, é porque Deus estava amando eles e dizendo: olha, vocês não vão viver nessa morte eterna. Vocês não vão ter uma vida pecaminosa eterna. Porque o que eu tenho para vocês é a natureza de Deus na eternidade. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todo o enredo da Bíblia, nos seus 66 livros, é para justamente Deus mostrar que Ele estava preocupado com o homem, que Ele queria redimir o homem, para que o homem fosse restaurado à sua imagem e pudesse passar toda a eternidade com Ele. Agora sim, voltando à sua imagem e semelhança. Porque Cristo veio, deixou a sua glória, se veio como homem, 100% Deus, mas 100% homem. Se entregou naquela cruz, sem pecado. Se entregou como oferta, como sacrifício. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele se fez oferta no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter a imagem de Cristo restaurada em nós, a imagem de Deus restaurada em nós, e nós não sermos mais apenas a semelhança de Deus, mas em Cristo Jesus agora nós somos a imagem e semelhança de Deus, para passar toda a eternidade com Ele em Cristo Jesus. E isso só foi possível por causa do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, Deus responde isso. E Ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer naquela cruz. Deu o seu único filho como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu quero encerrar nessa noite. Essa é a mensagem do amor
de Deus para mim e para você. Essas são as boas novas. E nós só entendemos esta mensagem. Só tem sentido para nós entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Só tem sentido para nós olhar para uma representação da cruz. Só tem sentido para nós olhar para o sacrifício de Jesus quando nós temos mais do que informação, mas temos Cristo no nosso coração. O que Deus quer nesta noite é que todos nós tenhamos Jesus no nosso coração. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Ok, não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que muitas vezes nós vivemos num ativismo religioso, porque nós queremos viver Jesus apenas aqui no intelecto, e nós não queremos viver Jesus no nosso coração. E o que Deus quer nesta noite é que nós vivamos Jesus no nosso coração. Porque olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Olha que está do seu lado, olha que está atrás, olha que está à frente. Essa pessoa que você acabou de ver, ela é a imagem de Cristo mais próxima de você. E a pergunta que temos que fazer é: o quanto estamos vivendo Cristo no nosso coração, para que a imagem dele seja refletida às pessoas ao nosso redor? O quanto estamos vivendo Cristo no nosso coração e não nas nossas ações, mas o quanto está lá dentro, a essência. O quanto nosso coração está ajustado e alinhado com o Senhor, para refletir Cristo nas nossas ações. Nossa vida só é transformada verdadeiramente quando entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz não é para nos livrar de uma ação pecaminosa, mas é para nos trazer salvação para a nossa natureza pecaminosa. Jesus veio para morrer por causa da nossa natureza pecaminosa e não por causa da ação de pecado. Porque, queridos, quando a nossa natureza pecaminosa ela morre, quando a nossa natureza humana ela morre e Cristo vive em nós, então a ação do pecado ela não vai existir. Porque aí você não vai querer desobedecer a Deus, porque agora você está vivendo com Ele dentro de você, e o que você mais vai querer fazer é acertar. O que você mais vai querer fazer é amar ao Senhor e fazer as coisas certas, agora não por uma obrigação, mas agora porque você ama Ele, porque Ele é tudo que preenche a sua vida, Ele é tudo que você precisa. Por que muitas pessoas não entendem, não têm as suas atitudes transformadas, e não conseguem entender a verdade, ou saber o significado do perdão, saber o significado do amor, saber a verdadeira essência? Porque elas têm apenas um conhecimento intelectual sobre Jesus. Porque elas têm apenas informações sobre quem é Jesus. Mas que nesta noite, Jesus possa estar no nosso coração. Que Jesus possa nos salvar a nossa natureza humana. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 10. Revistam-se da nova natureza. Que natureza é esta? Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. A criatura voltando a ser a imagem do Criador, quando ela se veste da nova natureza. Não é mais uma criatura sem imagem, não é mais uma criatura sem imagem, mas agora é uma criatura revestida da natureza de Cristo,
se tornando novamente a imagem e semelhança do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar a fechar os teus olhos, todos de olhos fechados. Eu quero fazer 2 orações com vocês nessa noite. Talvez você está há anos na igreja, mas diante daquilo que você ouviu nessa noite, você reconhece que está faltando Jesus entrar no teu coração. Se você deseja voltar o seu coração para o Senhor nessa noite, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero sair de um conhecimento intelectual, e agora eu quero, Senhor, eu reconheço que a minha natureza pecaminosa, que o meu coração precisa de um Salvador. Se você quer fazer esta oração nessa noite, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, eu quero orar com você nessa noite. Se você quer voltar a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero voltar a minha essência, a se tornar uma imagem e semelhança a Ti nessa noite. Eu quero voltar a ser a Tua imagem e semelhança. Eu quero viver Cristo no meu coração nesta noite. Você que levantou as suas mãos, quero te convidar, dê um passo de fé, vem aqui na frente. Quero orar com você. Um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração nesta noite. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu não quero apenas na minha mente, não quero apenas uma informação de quem é Cristo, mas eu quero viver a Ti de todo o meu coração. Eu reconheço que a minha natureza pecaminosa precisa ser crucificada na cruz, e eu desejo, Senhor, ser revestido com a natureza de Cristo nessa noite. Todos, continue de olhos fechados. Você que está no seu lugar, fique com seus olhos fechados. Você que quer viver o Evangelho, deixar o Evangelho entrar no teu coração, viver o teu coração, fala para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu reconheço que eu tenho vivido uma vida de ativismo religioso. Eu reconheço que eu tenho vivido, Senhor, na religiosidade. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho tentado na minha força humana vencer o pecado. Mas nesta noite, Senhor, eu reconheço que a primeira coisa que preciso entender é que a minha natureza humana precisa de um Salvador. É que a minha natureza humana precisa do Salvador. A minha natureza humana pecaminosa precisa de um Salvador. Você que está aqui na frente, estenda suas mãos. E se você puder, repita uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que até aqui eu tenho vivido pelas minhas próprias forças. Até aqui eu tenho vivido por causa de um conhecimento na minha mente, por causa de um conhecimento que eu tenho de Jesus. Mas nesta noite eu reconheço que o que eu preciso é de um Salvador. É de um Salvador para a minha natureza pecaminosa. É de um Salvador para a minha essência.
E eu abro, Senhor, o meu coração. E eu digo: entra no meu coração e faça morada. Transforma, limpa, ajeite a casa. Porque a partir de hoje, Senhor, eu quero viver uma vida transformada por Jesus. Em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, estenda suas mãos. Nós queremos orar. Nós queremos orar por cada um que está aqui nessa noite, queridos, porque é um passo de fé. É um passo de fé nessa noite, e reconhecer publicamente que precisa uma mudança no coração. Ore agora por essas vidas, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor nessa noite, Pai. Nós oramos nessa noite, Senhor. Oramos por cada um aqui nesta noite, Pai. Oramos por cada um aqui nesta noite, Senhor, que reconhece a necessidade de um Salvador. A necessidade de uma mudança, Senhor, no coração. Não somente, Senhor, uma informação no intelecto. Não somente de uma informação na mente. Mas reconhece, Senhor, que é necessário uma mudança na natureza humana, na natureza pecaminosa, Senhor. Que reconhece a necessidade de um Salvador. Que reconhece a necessidade de um Salvador. Que reconhece a necessidade de um Jesus que morreu na cruz, que morreu por causa dos nossos pecados, mas não apenas para nos salvar da ação do pecado, mas para salvar a nossa natureza pecaminosa. E eu oro nesta noite, Pai, que o Senhor venha fortalecer o coração de cada um nesta noite. Que o Senhor venha fortalecer o coração de cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja vida, que haja alegria, que haja alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, olha aqui para mim um pouquinho. Quando nós reconhecemos que precisamos mudar, e eu não estou falando somente reconhecer que precisa de Jesus, mas quando nós precisamos de uma mudança no nosso coração, e sair de um ativismo religioso, e viver uma vida com o amor de Jesus no nosso coração, entendendo essa verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira, que foi por causa de nós. Tem uma jornada pela frente, porque fazer limpeza não é fácil. Fazer limpeza não é fácil. Fazer a mudança não é fácil, porque atitudes vão precisar ser deixadas de lado. Talvez algumas coisas que você fazia em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai fazer mais. Talvez algumas coisas vão, naquele momento que você estiver sozinho, a dúvida vai tentar surgir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus e com muito amor no coração, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho, você não está sozinho. Olha para trás, tem uma família que quer caminhar com você. Olha para trás, tem uma família que quer caminhar com você, que não quer te deixar na dúvida, que não quer te deixar sozinho, mas quer caminhar em comunhão com Cristo Jesus junto com você nessa noite. Sabe por quê, queridos? Onde Jesus está, tudo muda. Onde Jesus está, realidades são transformadas. Onde Jesus está, vidas são transformadas, em nome de Jesus. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu quero só fazer mais uma oração. O Emerson já roubou a minha oração na hora do louvor.
Mas eu quero fazer novamente essa oração. Na hora do louvor, ele disse, né, nós somos as mãos, somos os pés, a canção que nós cantamos. E ele nos levou a orar por nomes que nós temos orado. E eu quero orar por isso, mas antes de orar por esses nomes, eu quero orar por você. Porque agora você tem a informação do que é o Evangelho. Você tem a informação que o Evangelho não é só para o nosso intelecto, mas é para o nosso coração. E agora, o que você vai fazer com isso? Você sabia que um médico, quando ele faz o diagnóstico, e ele encontra uma doença em você, se ele omitir aquela informação, ele pode ser processado e perder o seu registro de médico, porque ele tem a obrigação de te falar a verdade. Ele tem a obrigação de te comunicar sobre aquele seu diagnóstico. Agora você conhece sobre a verdade. Você sabe que aquele que está na natureza pecaminosa, ele está condenado para a morte eterna. Mas para aqueles que entendem o Evangelho, que vivem no Evangelho, que tem Cristo como resgatador, ele então pode ter a vida eterna. E você, o que vai fazer diante desta mensagem? Você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor e você vai deixar elas ir para o inferno? Ou você vai anunciar a mensagem? Ou você vai anunciar o Evangelho?